Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com Boteco Bebop. Depois de um longo inverno, Verdade. estamos voltando. Finalmente, Desde quando, Bruno? Desde outubro, né? Fim de férias. Outubro é a nossa última gravação, faz tempo, né, gente? Estávamos com saudades de gravar nosso Boteco Bebop. O último, Verdade. acho que a gente falou com o Tonico e com o Maurício sobre a TV aberta, né? Foi isso, né? Foi isso aí mesmo. Foi isso. Foi muito interessante o papo, muitos feedbacks interessantes. Não tem como a gente interromper a sequência, né? Vamos continuar nos papos legais aqui. A gente está na Season 2, então no Boteco Bebop. Eu não vou apresentar minha convidada ainda, porque eu quero apresentar o tema antes. Então, na bancada comigo, com dona, diretor de criação da Bebop, está Bruno Bigarella, meu sócio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Camila Ferreira, nossa diretora de arte. Oi, gente. E estávamos com saudade de discutir aqui nossos temas. E o tema de hoje é um tema super interessante, que eu acho que a gente conversou, a gente rodeou ele o ano passado lá dentro da agência e graças a alguma grande coincidência do universo conseguimos trazer nossa convidada e ela talvez a pessoa mais qualificada para falar isso aqui na cidade. E o tema de hoje é comunicação não violenta. Esse nome aqui ele é curioso por si só. Vou apresentar nossa convidada para ela falar um pouco sobre o tema. Está no ar, Boteco Bebop. Nossa convidada de hoje é a Ariane Oshiro. A Ariane Oshiro é uma grande amiga nossa. Ela é facilitadora de comunicação não violenta. Além disso, ela possui formação em emoções baseado no programa Cultivating Emotional Balance, correto? Acho que é isso. E além disso, ela trabalha, atua em empresas como BMW, Hyundai, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Base Aérea de Campo Grande, entre outros. Ari, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Ari, eu queria que você começasse falando o que é a comunicação não violenta. Fala no seu tempo, assim. Então, comunicação não violenta, dava pra gente falar tudo do podcast só nessa pergunta, o que é? Mas vamos lá, de uma maneira apaixonada e sucinta, né? Pra gente poder trazer isso pra quem tá ouvindo esse momento de vocês e nosso. A comunicação não violenta foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. E ela veio de um olhar para a comunicação não voltado ao enfrentamento ou a trazer convencimento. Ela tem um foco em conexão. E é uma coisa que falta no mundo atual, né? A gente buscar conexão nos diálogos. Ela tem 4 pilares fundamentais, que é a observação. Então, a gente se observa as coisas e escuta com base em fatos e não com as interpretações. Lógico. Eu quero voltar, depois a gente vai se aprofundar nesses Sim, 4 passos, que é muito interessante. Com Pode certeza. continuar. Ela tem os sentimentos e lidar com sentimentos e emoções é algo muito importante nos dias atuais. Com certeza estamos precisando disso. Temos aí aumentado casos de depressão e ansiedade no mundo. Então é um tema que, se a gente conseguir lidar na comunicação com isso, trazer isso à tona, a gente consegue canalizar muita coisa a partir daí. A gente lida com necessidades. E as necessidades para a comunicação não violenta não é o que falta, mas é o que brilha, é o que pulsa em você. E nós temos os pedidos claros e executáveis. E essa pequena fórmula, que parece assim tão fácil, é um exercício enorme para se executar. Então, eu queria resumir assim, porque eu adoro falar disso. A Camila Ferreira, a nossa diretora de arte, ela está aqui porque ela já fez um trabalho com a área de aprofundamento, de workshop. Cami, dá um pouco da sua visão de comunicação não violenta que você pratica, né, diariamente. Dá a sua visão de comunicação A Camila é a nossa embaixadora da de comunicação não violenta. Embaixadora, militante, tudo que cabe. Eu gosto muito do subtítulo do livro, e eu acho que ele é bem esclarecedor também, que fala que comunicação não violenta são técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Quando eu entrei no mundo da comunicação não violenta, eu não tinha plena proporção do tamanho disso tudo. Eu participei de um curso junto com a Ari, um curso de 12 horas, né? Isso. Foi bem intenso, bem modificador de vida, eu acho. E eu fui com uma cabeça de mãe, e lá eu descobri que era muito maior do que isso, que realmente
é para aprimorar os relacionamentos como um todo, né? E aí, ao longo do processo de absorção de todo esse conteúdo, é um exercício diário de exercitar essa técnica, como a Ari disse, dos 4 passos, enfim. Ao passar do tempo, isso vai se tornando mais natural, mas é uma quebra de paradigma interno. E eu passei a usar isso no meu dia a dia como um todo, não só com o meu filho, mas em todos os meus relacionamentos. E eu passei a ter um novo olhar sobre as pessoas, né? Eu acho que a gente passa a ser um pouco mais empático e a gente não entra em conflito. A gente ouve, a gente absorve e depois a gente toma uma decisão ou depois de pensar e repensar e absorver, a gente realmente põe a nossa opinião ou fala, enfim. Eu acho que isso foi a principal mudança que aconteceu na minha vida. Eu falo para ela que existe uma Camila antes Ari, uma Camila pós Ari. As pessoas que me conheceram antes dela têm uma percepção muito diferente das que me conheceram depois dela. E eu acho que foi extremamente enriquecedor. Eu realmente acho que as pessoas precisam conhecer isso. Eu acho que a gente teria relações muito melhores no mundo como um todo se todo mundo tivesse essa prática, né? Então, é uma coisa que eu realmente pratico todos os dias, com meu filho, com meu marido, com as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, em todas as relações. Eu acho que é um tema incrível para a gente estar aqui falando, porque eu acho que, inclusive no nosso meio de comunicação, na nossa vivência de agência, que é um ambiente de... Uma tensão, existe uma tensão. De tensão, prazos, de estresse, sim. né? Que tem muita pressão. E a gente precisa lidar com isso, né? E ter essa inteligência de saber lidar com tudo isso é essencial, eu acho. Acho que moldaria melhor o nosso mercado de trabalho se as pessoas aprendessem a lidar melhor com cada uma dessas interessante. coisas. Ô Bruno, eu vou puxar o assunto para o Bruno. O Bruno, ele não está tão aprofundado quanto a Camila, claro, mas eu e o Bruno e toda a agência fizemos uma vivência 2 semanas atrás, né? Eu também conheço superficialmente. E eu queria que você falasse um pouco dessa vivência que a gente... Essa vivência, a Ari, ela foi lá na agência e fez uma degustação, né, do trabalho profundo que ela fez. Sim. E a gente queria, porque é uma das nossas prioridades, a gente vai falar sobre isso. Bruno, me fala um pouco da sua visão de comunicação não violenta. Você que é um comunicador não violento por natureza. É verdade. É verdade, né, Camila? É verdade. Cara, eu achei muito interessante. É quase um testemunho, um depoimento do nosso treinamento lá, né? Foi... A primeira pergunta que eu fiz, na verdade, mas o que é uma comunicação violenta, né? Tudo bem, como assim não violenta? Então, me encheu de perguntas, a gente fez uma reunião antes, né? Que você passou os conceitos, o que era tal. No início, eu falei assim, caramba, será que a gente precisa disso? E aí eu parei para observar um pouco a dinâmica do jeito que as coisas acontecem. Eu falei, eu acho que a gente precisa um pouquinho disso. Todo mundo, né? E não só no ambiente da agência, mas visitando alguns clientes. E eu passei a ficar muito mais observador depois do nosso curso, né? Que a gente fez muito rápido e vamos fazer mais, eu espero. Mas eu achei muito interessante algumas dinâmicas que você fez, né? Sempre quando você coloca as pessoas para se movimentarem, a gente começa a captar um pouco melhor, né? Eu já gostei muito dessa dinâmica de não é você em pé, todo mundo falando. E, moçada, vamos levantar, vamos lá pro corredor. Agora, vamos fazer uma dinâmica rápida aqui, porque a gente entende muito as coisas vivendo e sentindo, né? Sim. Talvez a gente não chegue nessa hora ainda, mas ela fez uma dinâmica de colar uns papeizinhos nas nossas eu quero costas. falar sobre isso. Que foi muito interessante, a gente vai falar daqui a pouquinho. Não tem nada que você fale que, nossa, eu nunca ouvi isso antes, mas é uma internalização muito importante, eu acho. Sabe, tudo bem, você sabe que há formas de falar, de você se colocar e tudo mais, ok, a gente sabe disso, mas eu acho impressionante o fato de ter uma técnica para isso, que a gente consegue memorizar e treinar. Exatamente. Né? É igual dirigir um carro. Né? E depois a gente vai falar sobre isso, porque eu acho muito interessante que eu estou lendo um outro livro, que é do Simon Sinek, que fala do porquê, né, de encontrar o porquê, e ele fala da nossa dificuldade em se comunicar, né? Ele fala até cerebral, né? A gente tem alguns, né, divisões cerebrais que a gente sente e a parte do sentimento e da linguagem são separados, você sabe disso, e essa comunicação é muito complicada. Eu acho que um dos grandes problemas do relacionamento é essa capacidade de só comunicar. A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que a gente está voltando com o Boteco Bebop e eu quero lembrar por que a gente escolheu esse tema. Eu acho que o Boteco Bebop, ele nasceu de uma necessidade da gente investigar
as grandes questões, não apenas do nosso mercado de comunicação, mas também do mercado que a gente está inserido, né? E a comunicação não violenta, acho que ela vem de encontro algo que todos os especialistas estão apontando como a grande habilidade do profissional do futuro, né? Ela está aqui, por isso que eu acho que é relevante falar. Sim, é verdade. Eu estou falando de inteligência socioemocional, né? A gente ouve muito disso e aí a gente foi atrás. O ano passado a gente já falou de economia comportamental, Sim. a gente falou de muitos temas, falou da mulher, né? Sim. E isso daqui, quando a gente achou a comunicação não violenta, a gente se identificou, falou, isso é um tema que a gente precisa trazer para o mercado de trabalho, falar disso, né? E a área tem uma frase, vou roubar, talvez você ia falar, ela fala assim, hoje em dia a gente contrata pelo currículo, mas demite pelo emocional, pelas habilidades emocionais. Sim, isso é muito verdade, né? Então, por isso que eu acho que a gente trouxe, trazendo para a nossa realidade, por que o Boteco Bebop está falando, eu acho que esse tema é necessário, é atual e urgente, né? E para começar esse papo mesmo, assim, eu dividi o papo em 3 momentos. Como a CNV pode nos ajudar na relação com nossos clientes, né, que a própria Camila falou, a gente vive em cima de prazos, de necessidades, a criação é sempre subjetiva, gosto, não gosto, a gente vai falar sobre isso. O uso da CNV é como a gente vai chamar, comunicação não violenta, a gente chama, o uso da CNV na liderança, é muito bacana, a gente vai trazer um outro link, e o uso da CNV entre os colegas, né? E aí, para abrir esse papo, eu queria fazer uma citação que eu e o Bruno a gente ouviu numa palestra e foi super interessante. Ele fala assim, no século XIX as empresas queriam seus braços, né, a Revolução Industrial. No século XX, elas queriam seu cérebro. E no século XXI, elas querem seu coração. É interessantíssimo isso, eu assino embaixo, porque eu acho que qualidades como resiliência, capacidade de negociar, empatia já são as novas habilidades, é isso que a gente procura. E eu queria saber, eu vou deixar você por último, eu sempre deixo o nosso convidado por último, né? Eu queria saber um pouco, Bruno, começando por você, como é que você vê, a gente é empreendedor, a gente está à frente de uma empresa, essas habilidades emocionais, como é que você vê? Realmente é a qualidade do profissional do futuro que a gente está buscando? O que você sente? Cara, eu acho que é essencial e é uma coisa muito de construção, né? Então, é uma habilidade que você vai desenvolvendo e que a gente não consegue ler no currículo, por isso que a entrevista para nós é tão importante. Todo mundo que entra na Bebop, pelo menos eu ou o Dona, a gente faz questão de estar presente e sentir a pessoa, sabe? E, ok, o que você sabe fazer, a gente viu, beleza, os seus diplomas, técnicas e habilidades mais nessa área você vai aprender, beleza. Só que o que te motiva, né? Qual que é o teu propósito em estar aqui? Você está movido pelo desafio? A gente não esconde, muitas vezes isso vai ser frustrante, essa jornada, né? A gente procura se divertir e tudo mais, mas a gente está aqui e você precisa saber lidar com isso e a gente precisa fazer uma leitura em ultrapassar, porque eu acho que os desafios maiores são exatamente esses, né? Pra gente chegar num resultado tão legal, que é o que a gente busca sempre, tem um sofrimento no caminho que a pessoa precisa saber lidar. A pessoa precisa saber ouvir não, a pessoa precisa saber que aquilo que ela faz pode ser melhor. Às vezes a pessoa cai em si e fala assim, caramba, eu achava que eu era bom nisso, mas eu nem sou tão bom. Tem que lidar com uma frustração que ocorre, né? Tem que saber receber um elogio. Então, isso acontece em vários campos, isso é importantíssimo, né? Muitas pessoas, elas chegam na agência, isso já aconteceu, e nós sabemos, construídas com uma imagem, e como que com o dia a dia ela vai se desconstruindo, e a gente fala assim, caramba, e como isso é complicado, né? A Camila, quando a gente fala que ela é embaixadora, porque ela também é uma líder na agência, mas ela é um termômetro, ela está no meio da criação e ela sente, eu acho que ela é uma das pessoas que mais sente como essa habilidade emocional, ela mexe com o ambiente todo, né, Camis? O Bruno falou de construção, na verdade eu acho que é uma desconstrução, sabe? Uma desconstrução dos nossos parâmetros de profissionalismo e dos novos parâmetros que estão surgindo, né? Então, aquilo que a gente alinhava com base nas questões de habilidades, de criar e tal, isso às vezes a pessoa é nítido que tem, mas a gente não consegue ler a capacidade emocional de cada pessoa. E isso está se tornando, às vezes, até um empecilho. Eu também já passei por várias pessoas, vários profissionais de vários tipos. Eu percebo que algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com as frustrações, né? Essa coisa que o Bruno falou de aprender a receber um não.
Porque a pessoa não está criticando você, ela está criticando aquele ponto, né? Às vezes é um trabalho que a gente faz, que o cliente não aprova, mas que, ok, vamos fazer de novo. Aí entra aquela palavra que está super em alta, que é resiliência. Então, você saber se reinventar, se reconstruir, né? Eu acho de extrema importância a inteligência emocional hoje em dia. Eu acho que sim, é uma habilidade dos profissionais do futuro. Eu acho que quem consegue enxergar isso e tentar trabalhar isso vai estar à frente sempre. Sim. Como eu falei dessas habilidades, eu acho que é um tema que a gente trouxe, habilidades socioemocionais. Eu trouxe a comunicação porque eu percebi, a comunicação não violenta, porque eu percebi que, me deram uma ferramenta para desenvolver isso. Exatamente. Todo mundo fala, você tem que ter resiliência. É muito subjetivo, né? Mas esses 4 passos que a Ari falou, que a gente vai conversar, por exemplo, já são quase, agora me deu uma ferramenta para eu ser mais resiliente. Ari, agora você não vai comentar, para você é uma pergunta, tá? Tá bom. Eu conheço a Ari já há um tempo e ela começou na CNV, acho que pela infância, pelo trabalho da infância. Sim. Né? E ela, a CNV para a infância, ela é já estabelecida, é consagrada, mas como ela é uma grande estudiosa, quando ela começou a entrar na CNV pelo infantil, ela viu que isso era muito mais amplo. E hoje eu acho que, eu arrisco dizer que o grande mercado de trabalho da Ari são as empresas. É isso ela mesmo. desenvolve na Hyundai, na BMW. Minha irmã que trabalha na cultura inglesa, você desenvolve o trabalho lá e ela Sim. ama. E aí eu queria fazer a primeira pergunta já, né? Ari, quando você é convidada a atuar nas empresas, assim, a pessoa te chama, aquele briefing, assim, quais são os grandes problemas, os pedidos mais recorrentes, né? O que as empresas buscam, né, na CNV quando te chamam? Eu quero ouvir, isso é muito curioso para mim. É muito interessante falar disso. Eu adorei sua pergunta. Parece que a gente tinha combinado. Mas não, gente. Você que está ouvindo, não combinamos. A gente nem se falou hoje, nem faz disso. E é muito interessante, porque a pergunta não é feita de uma maneira direta. Eu acredito que os profissionais... tem um profissional certo para cada caso. E quando me chamam, as pessoas querem me contar histórias. Elas querem me contar o que está acontecendo. E elas me contam fatos que estão acontecendo, que eu não vou citar todos aqui, claro, é lógico. Claro. Mas que elas não sabem o que fazer com isso, porque nós não fomos ensinados a lidar com isso na infância, na nossa vida. Sim. Nem com os nossos filhos, como que a gente lidaria, e agora a gente tem colaboradores com isso. Aí quando eu uso uma frase também que eu gosto bastante, que é: infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Essa então, é maravilhosa. E a dificuldade de lidar com não vem da onde, por exemplo. E assim, como foi essa construção de personalidade e como que a gente lidou com recompensas e lidou com elogios e encorajamentos e como que a gente foi construindo o que a gente entende como conceito de valor para nós e o nosso alto valor. A comunicação não violenta vem para desconstruir isso mesmo, como o Bruno e a Camila falaram, cada um de uma forma, e vem trazer também uma luz para esse caminho. Então, eu vou desconstruir, mas esse aqui é o roteiro que a gente vai desconstruir. E quando os gestores me procuram, eles então estão às vezes no escuro. Eles falam: eu tenho esse problema. Fala pra gente. Que problema que eles enfrentam, por exemplo? Os colaboradores estão brigando igual crianças. Sim, imagino. Os líderes estão emburrando com o outro, tipo, tô de mal. E aí... Olha, e foi o terreno que a gente pensa mesmo. Exatamente mesmo. E aí, assim, esse tô de mal, não lembra a infância, né? Tá falando assim, é super infância, mas a gente cresce e às vezes não resolveu isso. Então a gente tá aquela criança, no sentido emocional, com corpo de adulto. Nossa, perfeito. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não aprendeu nem a dividir a bola. Então, assim, se eu sou muito bom numa área, como vocês citaram essas questões de competência técnica, a bola é minha. Eu não vou dividir com o outro. Sabe dividir conhecimento, de trocar, de encorajar a equipe? Não, eu sou o dono da bola. E isso pode vir até do líder. Às vezes a gente tem alguns momentos de, olha, a liderança precisa compartilhar, a liderança precisa... vocês estão num time e não é o único jogador que faz esse time ganhar. Exatamente. É muito bacana ver a comunicação não violenta trazendo clareza e um respiro entre o nosso impulso e a nossa fala. Quando você falou do cérebro, com relação à linguagem, que tem uma área diferente, né, no cérebro, a gente realmente também... Isso acontece na infância, mas às vezes a gente não treinou isso. Às vezes a gente não tem um controle inibitório. E esse controle inibitório é o que seria: eu vou controlar o que eu vou dizer,
eu vou respirar como humano, eu não sou uma máquina, eu não sou o Instagram. E aí eu vou responder essa pessoa depois de eu fazer a escuta. Não. Às vezes, no meio da escuta, a gente já está se programando para responder e para resolver. E às vezes a pessoa só queria uma escuta. E nesse momento você parou de ouvir a pessoa e começou a pensar o que você vai falar, né? Isso mesmo. Você falou, não sei se a gente combinou, mas parece que é exatamente a frase que vai começar no segundo tópico, começa sobre isso. Depois eu vou perguntar, depois eu quero no final falar um pouco dos benefícios reais que as empresas que estão fazendo esse trabalho com você experimentam. Isso é muito interessante, mas vamos deixar para o final. É uma grande propaganda sua aqui, você viu, né? Que lindo, Ari, gente. Né? Não sei se você eu vou pode ter deixar seu um momento contato na no final. vida desse. O primeiro tópico que eu queria falar é a CNV na relação com os clientes, né? E eu acho que clientes são... aí eu acho que serve para o mercado inteiro, né? Acho que todo mundo tem um cliente, alguém que, né, que precisa, né, trabalhar junto e próximo, um grande parceiro. E você falou uma frase que a gente nunca esqueceu, que é: o amor começa na escuta e termina na não escuta. E esse amor é muito mais amplo do que o amor romântico, do que o amor ao filho. E eu percebo que relações com os clientes são assim. Né? A agência chega, um prestador de serviço chega e ele conquista aquele cliente porque ele ouve, né? Ele ouve as necessidades. E com o passar do tempo ele para de ouvir, ele desgasta essa relação. Né? Isso é super icônico, é super clássico isso. Né? E eu queria que você falasse por que a gente para de escutar o outro, seja... né, um marido, um filho ou um cliente, no caso. Por que a gente para de ouvir e faz aquela questão do rótulo? Parece que a gente rotula as pessoas e quando a gente só ouve para... reafirmar nossas certezas. E essa frase é muito verdadeira nos relacionamentos. Sim. Parece que a gente ouve para reafirmar nossas... A gente já está ouvindo, preparando uma... Então, por que a gente para de escutar? E o que você acha? Qual a sua opinião? A gente pavimenta um caminho tentando também alcançar o papel da praticidade, da rapidez, da agilidade que a gente acha que vai alcançar assim. Então, se eu não escutar, vou ser mais rápido. E isso é muito perfil do nosso mercado, né? Tem que ser rápido, então a metade que você já falou, eu já tô querendo resolver. Não, eu sou resolutivo, eu sou ágil, eu trago resultados, então por que eu vou parar escutando? Sim. Mas às vezes a não escuta é que traz a falta de resultado no final, porque a gente está falando de qualidade e não de quantidade de produções. Eu acho que no caso da agência seriam peças, né, publicitárias. Não é essa, é a qualidade, é o quanto você se conectou de fato com esse cliente. Eu queria exemplificar isso com um exemplo fora da área de agências, porque eu também, não sou dessa área. E eu vou falar disso na área policial agora. Olha só. Que interessante, que interessante. Então, a gente teve um crime aqui, hipoteticamente, e a pessoa que sofreu esse crime, ela vai falar sobre como foi esse agressor. Então, cria-se um retrato falado a partir da lembrança da pessoa que vivenciou esse crime. Vamos dizer que fosse um roubo, assim, um furto, enfim. Alguém pegou a bolsa de alguém e saiu correndo, por exemplo. E daí, olha só, isso é uma fala que exige escuta da pessoa que está lá vai fazer o retrato falado. Então, não deixa de ser um cliente, certo? Perfeito, perfeito. E aí, a pessoa pega e vai fazer... Ela sai de uma... A gente tem uma função psicológica, executiva, de imaginar, de lembrar, que é a função 1 da pessoa que sofreu o crime. Ela lembrou como era essa pessoa, para fazer o retrato falado. E aí, a pessoa que vai desenhar, ela vai imaginar. É uma outra função. Eu vou imaginar em cima da lembrança do outro. Sim. Olha que tem a ver com criação, eu acho isso, hein? Sim. Ela vai colocar a lente dela, né? Ela vai colocar a lente dela. E aí, a outra pessoa, que não é nem a primeira que foi agredida, nem a que desenhou, é que vai fazer as buscas através desse retrato falado. Então, ela tem que fazer outra função cerebral, de identificar a lembrança e a imaginação do outro na rua, ao vivo. Nossa, que interessante. E aí, a gente tem... Aí, nesse caminho, a gente poderia ter muitos ruídos de comunicação. Se a pessoa que está desenhando, por exemplo, não escuta, já perdeu metade da busca desse suspeito. Dá um paralelo bem interessante dentro da agência, né? Entre cliente, atendimento, criação. Olha, então, eu imagino, a hora que eu comecei a falar, falei, não sair da área de criação. É que o trabalho passa por tantos departamentos e pessoas que acaba se perdendo muitas vezes. Né? Mas faz todo sentido o que você está dizendo, né? E aí, nisso, a gente vê primeiro as funções cerebrais acontecendo,
E as habilidades socioemocionais acontecendo, porque quem foi escutar essa vítima para poder detalhar? E a gente sabe que quando a gente está vivendo sob forte emoção, e, gente, o cliente que vem te procurar, às vezes, está sob forte emoção. Olha, é interessante isso. Tem razão. Ele vem trazer... Qual que é o sistema que está acionado, que você fala do cérebro, quando você está num momento conflituoso? Como é que É o você... reptiliano. É o cérebro reptiliano primitivo que trabalha com a luta ou com a fuga. E quando a gente está buscando algo para mudar uma realidade, para sair de um ponto no mercado e ir para outro, às vezes a gente quer lutar com os outros concorrentes. E às vezes a gente recua e fica querendo fugir. Então não deixa de ser acionar Sim, essa parte do cérebro tem razão. de luta e fuga. Nesse contexto, só para a gente fechar esse exemplo, a gente vê o quanto de etapas, isso aí poderia ser para qualquer empresa, porque tem os momentos de escuta e de compreensão entre uma coisa e outra. E a gente para de ouvir quando a gente quer fazer muito rápido, Olha que interessante. quando a gente quer ser orientado a resultados, mas não orientado à conexão com o cliente. A gente está orientado ao resultado rápido. E muitas vezes isso pode gerar retrabalho, não pode? Por exemplo, na agência. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E A os falta de relacionamentos? escuta, acho que deve ser um dos principais motivos de retrabalho. Sem Né? dúvida. Às vezes até quando, fazendo paralelo, assim como eu falei, entre cliente, atendimento, criação, às vezes a criação peca na pressa, né, de não tirar uma dúvida ou de sentir falta de alguma informação e não perguntar, que é a falta de escuta também, né? Porque quem foi lá ouvir a necessidade do cliente foi o atendimento. E aí tem retrabalho, e aí reclama do retrabalho, enfim. É um processo que, se a gente peca em um momento, ele vira uma bola de neve, né? Ari, agora eu sei que a gente está falando do mercado de trabalho, mas eu fiquei curioso. Nos relacionamentos não profissionais, a não escuta, ela começa... Você falou do resultado, você falou, eu estou com pressa, estou com resultado. Eu entendo no mercado. Mas no relacionamento de pai e filho, no relacionamento de marido e mulher, a não escuta começa o quê? O que ocasiona essa não escuta, essa falta de... essa incapacidade de ouvir o outro? O que você Nós sente? somos uma sociedade ansiosa e um pouco depressiva. A gente tem visto esse aumento dessas duas doenças, de depressão e ansiedade. Isso vem do nosso cansaço, porque a gente cansa. Perfeito, perfeito. Das pressões internas que a gente tem, das miragens que a gente usa como realidade, que às vezes a gente vê as redes sociais como verdade e quer seguir aquilo como um padrão. Isso me deixa tão puto. Mas acontece. Sim. Acontece muito. Nossa. E tudo isso faz com que a gente queira um padrão que não é o real. E a gente meio que se mecanize também nas relações pessoais, infelizmente. Então, por exemplo, uma mãe que vê uma criança que responde... Lá no Instagram, por exemplo, uma criança que responde positivamente a tudo que a mãe faz. E você vê outros momentos de crise emocional, vê momentos de que você sua, que você cansa, e que não é tão bonito e não tem aquela paleta de cores que aparece naquela foto daquela família. Parece que você é uma fraude e você começa a duvidar de si mesmo. E aí esse duvidar de si mesmo traz a possibilidade de eu não querer ouvir mais o outro, porque eu não estou ouvindo nem a mim mesmo. Nossa. Eu não estou mais confiando em mim. Meu Deus. Eu acho que gera uma coisa também de expectativa, né? Você para de olhar para o que você tem, que às vezes é muito bom, porque você está olhando uma coisa que está jogando muito melhor e que 90% das vezes não é real. Né? Então você coloca um filtro de que o meu é ruim, eu não tenho, eu não alcanço, mas a sua expectativa também não é real. Eu desacredito de mim mesmo nisso, né? Porque é uma expectativa irreal. E isso, gente, gera mais ansiedade. Aí a gente vai fazendo o ciclo voltar a acontecer. Interessantíssimo. Eu estava lendo um livro que ela fala muito sobre esse problema do Instagram, da vida idealizada, e ela define muito legal que Instagram é palco. O que a gente vive é bastidor. Não confunda uma coisa com a outra, né? O que a gente coloca na mídia social é palco. E o bastidor ninguém coloca. Então, imagina quando você está vendo aquele palco, você está no bastidor, está no trabalho. Então, não confunda. Então, essa diferença entre palco e bastidor é muito interessante para a gente. Vamos alinhar nossas expectativas. Existe um mundo ideal, né? E com a Camila tá falando esses dias. A gente, às vezes, posta porque a gente gosta do nosso filhinho bonitinho, né? Gosta do palco. Mas vamos postar o piolho, o dente. Às vezes é até legal, até saudável. Ô Bruno, como é que você vê isso, essa não escuta
quando que ela... assim, o Bruno, ele é uma pessoa, um atendimento, assim, excepcional, e ele desenvolve muito essa capacidade de ouvir. Eu sempre admiro nele isso. Como é que você exercita essa escuta para você não deixar cair, sabe, desgastar essa relação com o cliente? Como é que você faz isso? Como é que você exercita isso? Cara, tem um ditado bem antigo que eu escutava do meu avô, eu acho, do meu pai, que falava assim, que o ouvido e olho a gente tem 2 e boca a gente só tem 1. Isso é bom. Né? Então, o que a gente tem que usar mais? Exato. Né? E isso para mim sempre fez muito sentido. Também tive alguns exemplos em casa, né? E eu também já apanhei algumas vezes na vida para ver que... Apanhei no sentido figurado. Em relacionamentos, sabe? Em família e tudo mais. Escola, amigos. Para você perceber que é muito melhor você ouvir e entender o que está sendo passado para você antes de você reagir e falar alguma coisa que você não deve. Vem um pouco de uma... Eu tinha uma insegurança muito grande porque eu nunca fui, não era atendimento, sempre fui diretor de arte, então sempre recebia informação e em determinado momento eu comecei a passar a informação. Então eu já vivenciei como que é ruim você ter uma insegurança de receber uma informação muito ruim e você às vezes não querer conversar com atendimento e não sei o que lá como diretor de arte, né? Igual a Camila falou, eu acho que é isso, e você vai lá e faz, de repente você tem um baita de um retrabalho te enchendo o saco de novo, né? Então, você acaba aprendendo exemplo mesmo, sabe? Que eu tive na minha vida, que, cara, vamos ouvir, vamos observar e que a gente consegue fazer tudo muito melhor, né? Isso aí no trabalho, no profissional, na família, nos amigos, em tudo, né? Então, isso pra mim é um mantra mesmo, assim, que nunca deu errado. É muito legal você ter as duas perspectivas, né? Porque pouca gente tem a oportunidade de ter as duas perspectivas. Mas tem uma coisa interessante nisso, que eu até anotei para te perguntar, como você você é bastante entendido e eu tenho muita empatia com você, assim, sabe? Tipo, ai, que bom, gente. Não, tipo assim, cara, eu me vi um pouco no teu jeito, assim. Ele se identificou com algumas coisas que a gente conversou. Então, assim, quando a gente fala de comunicação não violenta, tal, algumas coisas vêm em mente nisso que a gente está conversando. Às vezes a gente faz alguns links com você ser um pouco mais passivo, ou ser um pouco mais brando, perfeito, amortecer o impacto de uma conversa, por exemplo, sabe? E no treinamento eu vi que não é exatamente isso, né? Como é que você diria que é essa questão comportamental na comunicação não violenta? É bem... Muito boa sua pergunta, eu gostei dela. E é bem interessante a gente tirar também o estereótipo de que a comunicação não violenta é ser bonzinho. É perfeito. Porque perfeito. eu acho que essa é a primeira então, impressão perfeito, que todo mundo tem, né? E assim, não é ser bonzinho. O posicionamento pode ser muito claro, mas fazendo todo esse movimento em busca de conexão. Então, quando você considera, primeiro, você observa e escuta, você já alivia uma pressão enorme. Se fosse um água com gás, um refrigerante, fazia aquele barulhinho assim, tsh, da pessoa. De que eu já fui escutado, então agora vai. E aí, então você já tem esse passo, assim, importante. Essa escuta, a gente chama de escuta empática, vocês falaram de empatia, e a comunicação não violenta é totalmente salpicada de empatia, porque se eu busco conexão com o outro, esse olhar com o outro, eu estou aí desenvolvendo a empatia. Só que eu não perco a minha autenticidade para desenvolver essa empatia. Então, assim, escutar e ser empático não é concordar com o outro. É perfeito. Sim. Isso. E aí, assim, uma coisa que a gente também fala bastante na comunicação não violenta é o exercício de autoempatia e de sinceridade emocional, que é muito diferente de sincericídio. Então, gostei dessa palavra. E a sinceridade emocional é assim, a gente poder colocar limites com clareza e respeito ao outro. Olha, eu entendo você, te ouvi, entendi. Daí você declara o que você compreendeu, né? Então, vamos dizer que eu me identifique aqui com o Ricardo em fazer uns planejamentos, assim, antes, estruturar as coisas. Então, olha, Ricardo, eu super entendo você, compreendo que a gente tem que estruturar as coisas, porém, nesse momento, por exemplo, posicionando, eu quis ser livre nesse momento e eu não fiz planejamento.
E aí, isso não está não tá ofendendo o outro. Assim, pegando um exemplo hipotético aqui. A gente tem uma impressão, isso vem muito também da infância, de que pra gente ser coleguinhas, a gente tem que gostar da mesma coisa e tem que ser igual. E a gente pode ser muito diferente. E isso, inclusive, agregar. E conviver bem, né? E conviver bem. Então, assim, eu não gosto de verde, por exemplo. Se eu falar, se vocês amassem verde. E tá tudo bem. Parece simples isso. Mas a gente não está vivendo isso no país com política. Eu ia falar isso agora. As pessoas podem gostar de coisas diferentes, ter pontos de vista diferentes e se gostar. Bacana. Não é? Sim. E assim, é a opinião do outro. Eu posso fazer escuta pro outro. Eu fiz isso nas redes sociais. Eu perguntei, vocês querem me contar por que vocês gostam? Sem brigar um com o outro. Amiguinhos, hein? Conflito é diferente de confronto. Confronto é quando você quer que a sua opinião se sobreponha. Sim, o conflito é vamos conversar, vamos encontrar uma solução para esse impasse, né? E assim, dentro desse caminho, o modelo democrático é para isso mesmo. Aí a gente vai ter uma maioria que gosta de uma coisa e uma minoria que vai ficar sem a sua coisa atendida. A comunicação não violenta me ensinou, e foi para isso que eu comecei a estudar, porque a gente sempre tem uma razão pessoal, a lidar com conflitos. Porque eu fui a criança boazinha e eu queria ser boazinha sempre. E aí eu engolia muito sapo. Claro. Porque... Bom, ser bonzinho é concordar, né? A gente tem essa ideia. E aí eu aprendi que eu poderia me posicionar, parar de engolir sapo e ficar fazendo coisas que me agrediam internamente, contra as minhas vontades, a partir da comunicação não violenta. Funcionou demais comigo. É mesmo? E aí funcionou primeiro comigo. Eu falei, bom, se funciona comigo, isso pode funcionar para outras pessoas, né? E é muito bacana porque... Acontece muito nas empresas, das pessoas, às vezes, eu já passei 48 minutos ouvindo o colaborador, é porque eu vi o horário, né? Eu sou, assim, uma pessoa que tem essa coisa do controle aí em mim. E aí eu vi o horário que começou, e a pessoa fala, nossa, como você se comunica bem, é ótimo conversar com você. E eu passei 48 minutos em silêncio, ouvindo Olha, que a massa pessoa. Isso, que massa. Às vezes é tudo que ela precisa. Tudo que ela precisava, era a resposta que ela precisava. Só que, por exemplo, numa conversa, nem sempre dois lados, por exemplo, estão dispostos a ter uma razoabilidade. Às vezes o outro lado é um pouco mais agressivo, um pouco mais impositivo. Aquele cara que entra na conversa para ganhar. Como é que a gente vai lidar com esse ser utilizando a comunicação não violenta? E é muito bacana poder pontuar isso. Não de uma forma rotulatória também, colocando. Eu sei que você está entrando para ganhar. E eu acho que isso é super inadequado da sua parte, inclusive deselegante. Não. Até brigando, né? Já estava até anotando isso que eu estava falando. Mas a gente vai colocar o nosso limite. E às vezes a gente pode aprender uma coisa que humanos têm diferente das máquinas. A gente pode pedir prazos. A gente pode pausar a resposta algumas vezes. A gente não aprende isso. Como assim? Por exemplo, numa situação, eu já passei isso em situações de grandes líderes. E eu incentivei eles a falarem, você não tem que responder na hora. Olha. Então, fala assim, olha, para mim, eu consigo te responder até aqui. Eu preciso de um tempo para continuar essa conversa. E pode ser daqui 45 minutos, pode ser amanhã. Essa resposta tem que ser clara e razoável. Não é assim, eu tô te dispensando. Não. É um limite meu. Eu, humano, tenho limites. E eu preciso desse limite. Isso faz parte do autocuidado, que a gente chama, autoempatia também, e honestidade emocional. Você não deve continuar uma conversa. É muito perigoso. É como se beber não dirija, sabe? Se você não, se você não tiver conseguindo exercer empatia e nem dar empatia para o outro. Se você não consegue mais, se aquilo está passando, está te engatilhando, é melhor dar uma pausa. A gente, na nossa conversa, até falei que eu estou um pouco, né, conhecendo a meditação, e a gente falou que a meditação, eu estou lendo algumas coisas, ela fala sobre isso, de você aumentar o espaço entre o estímulo e a reação. É uma ferramenta. E o que você falou para mim é perfeito, né? E eu acho que a gente, até voltando um pouco na economia comportamental, a gente, né, ela prega que a gente tem o sistema 1 e o sistema 2. Sim, tem o sistema 1 é aí. aquele piloto automático que controla 95% das decisões, e são caminhos traçados desde a infância. Você aprende, quando uma pessoa te agride, você aprende a reagir daquela forma,
e você age de forma automática. Isso que você falou para mim, exatamente, caramba, detectar isso já é um desafio. Opa, eu vou agir de forma automática com esse colaborador que me falou isso. Deixa eu parar, né, aumentar esse espaço entre o estímulo e reação e eu vou responder ele com mais racionalidade. Para mim, isso, detectar esse momento já é uma grande vitória, né? Sim, e é um exercício esse start, né? Esse start, né? Eu tô pensando assim, uma coisa que eu tava lá pro fim, eu vou trazer para cá, porque eu acho que a gente tá falando de CNV, e eu acho que é importante a gente pontuar esses 4 passos, porque eu tô percebendo que as pessoas estão vindo, talvez, deixa eu ver o que é CNV na prática. E eu acho que a Ari fez essa vivência e ela mostrou claramente 4 passos que a gente tem que passar, né, quando a gente é exposto a uma reação, né, e eu vou tentar falar e depois você melhora isso, né. E os 4 passos são observação, né, você está numa situação de conflito, né, você observa o que está acontecendo sem julgar, né, depois tenta, a parte dos sentimentos, tenta enumerar, tenta dar nomes para esse sentimento, né, identifica o que está sentindo em relação ao que observa, né, tenta nomear, eu estou me sentindo frustrado, alegre, triste. Tem que ser rápido isso, né? A Camila falou que hoje já é automático para ela. Ela observa a situação, identifica os sentimentos, necessidades, o que eu quero, é o terceiro passo, né? Identificar o que você quer. E aí, com base nisso, você faz o pedido, que eu achei genial isso. E a gente vai até pedir um exemplo no final, né? Aí no pedido você fala o que você observou, eu observei isso, né? Estou me sentindo assim, né? Tem uma necessidade e faz o pedido. Esses são os 4 passos. Isso mesmo. Ari, é isso, Ari? É isso mesmo. É muito interessante. Eu acho assim, que às vezes a gente começa a fazer isso, tem vários pontos aí. Parece mecânico, porque você não falava assim, eu voltei da minha primeira formação e o meu marido ia para trás, assim, com a cadeira, a hora que ele me olhava. Já sei o que você tá fazendo. Passo 2, passo 3. Você não vai usar isso comigo de novo, né? Certeza. Eu não sou um experimento social, Ariane Shiro. E aí, era assim. Mas, num contexto geral, nós resolvemos as questões... A partir do momento que isso se naturalizou e eu parei de ser uma iniciante nessa nova língua, porque parece uma nova língua. Legal isso. É bem isso, é um exercício. Ele começou a sentir isso de uma maneira natural. Aí ele pergunta pra mim, às vezes, quais são os fatos? Eu falo, gente... Ele pergunta isso? Melhorei, né? Melhorei. Então você evoluiu a DR. A DR, você evoluiu a DR para outro patamar. O patamar agora é de fatos, então é ele outra fala coisa. Isso hoje, ele fala fatos. pra mim, eu acho uma gracinha. E tem uma questão importante, que as pessoas, às vezes, não vão querer se conectar com a gente. E eu acho isso bem importante de dizer aqui. Opa, isso é legal. Fala mais. Essa semana eu tive uma enxaqueca. E ela foi muito forte, foi uma experiência muito significativa para mim, porque eu gosto muito de escuta e eu parei de ouvir. Eu não ouvia mais em torno de mim as pessoas falando. Foi uma enxaqueca muito forte. E aí, isso foi um exercício enorme para mim, porque eu já comecei a teorizar as coisas, né? Já que eu estava com tempo livre, com a cabeça doendo, eu comecei a teorizar. E eu pensei o seguinte... Qual é o tamanho da dor do outro para que ele não possa escutar alguém? Olha, que bacana. Parâmetro lindo. E assim, o quanto nós temos dores não escutadas na vida. As pessoas que vêm até nós, todas têm uma história e têm as próprias dores, as próprias marcas. E como que é esse tamanho de dor que ela tem? Dor num conceito, estresse, cansaço, Sim. cobrança, prazo, não dor exatamente física. Claro. Sim. E o quanto isso impacta no fato dela não escutar. E eu até fiz um combinado nas redes sociais ontem. Que quando alguém for violento com você, tenta olhar o tamanho da dor da pessoa. Que eu tô tentando fazer esse combinado. Isso é um Muito exercício legal. de empatia, né? Sim. E essa é uma resposta que a gente não tem na sociedade. Alguém buzina, a pessoa quer buzinar mais alto no trânsito. Né? E a gente não tem esse momento humanizar as relações. Perfeito. Então, a comunicação não violenta traz isso. É perfeito isso, porque se a gente nesse tópico que a gente está falando, né, a CNV na relação com os clientes, né, e a gente fala às vezes, né, olha, quando você vai tratar com o cliente, tem uma pessoa do outro lado, né, então essa pessoa, ela está preocupada com os resultados das vendas, ela está preocupada, cobrada, olha isso, né, isso que você falou é perfeito, então acho que esses 4 passos, quando você for executar esses 4 passos, no momento de observação, você está falando, caramba, esse meu cliente, ele está com uma pressão lá atrás e eu acho que isso tem que levar em conta, né, Bruno? O que você falava? Eu te interrompi, Bruno? Não. É engraçado porque isso se torna tão natural ao longo do tempo de você tentar enxergar a dor do outro, pelo menos para mim ficou,
que você falou do trânsito. A minha postura no trânsito mudou. Credo, Camila, como é que você era? Eu juro por Deus, eu era a pessoa que buzinava de volta em dobro. Mesmo? Sério, então hoje a pessoa me fecha ou passa muito rápido. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Será que tem alguém doente dentro do carro, sabe? O meu cérebro, ele já pensa diferente. Ele já não fica, puta que pariu, passa na minha frente, entendeu? Eu já fico, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Por que será que ele tá com tanta pressa? Então, assim, vai ficando automático. Mas a hora que você volta e faz uma mini retrospectiva das suas reações, é que você, de fato, consegue avaliar o quanto a gente não tem... não é treinamento a palavra, é educação mesmo a respeito dessas reações, né? É um analfabetismo nisso, né? É um analfabetismo. E é muito interessante que eu acho importante a gente colocar, isso se torna tão automático que destoa e desmonta, às vezes, a reação do outro quando a gente age assim. Então, eu costumo ser muito pontual, eu chego muito antes, porque eu acho isso importante para mim. É um valor que me importa. E eu cheguei numa empresa 3 minutos atrasada, mas isso não é a minha característica. Eu chego antes. Foi uma exceção. Foi uma exceção. E eu cheguei, como eles estão acostumados com essa pontualidade de chegar antes, eles... E aí, o que foi, Nossa. né? E aí eu falei... Eles já estavam sentados esperando, era uma vivência que a gente ia fazer. E já é de costume a gente fazer com essa frequência. E eu contei pra eles, gente, eu atrasei, mas eu vi que vocês venderam muito. Tinha tantos... Eu acho que são 8 HB20s no caminho. Era na Hyundai. E aí eles... então tá bom, tá perdoada, porque tinha HB20, né? E a gente passa a olhar também com mais cuidado o entorno. Tem uma frase de um publicitário... Eu gosto dessa área, né, gente? Já falei pra vocês. E é o Júlio Ribeiro. E ele falava num livro dele, Fazer Acontecer, que quando você estiver presente, esteja inteiro. Então eu tava no trânsito, eu tava vendo que eu ia chegar atrasado uns minutos, né? Aí eu tava olhando o entorno, eu tava inteira naquele trânsito. E aí é a questão da observação. É uma parte da comunicação não violenta, que ele usou, ele falou isso, que dá para exemplificar. E ver que tinha muitos Hyundais para um público de vendedores, chegar falando que eu vi muitos carros que eles venderam, é maravilhoso. Então, Perfeito. é uma forma de conectar. É, de novo, voltar a empatia e conexão. Eu acho que para fechar esse tema que a gente falou, a CNV, né, na capacidade de melhorar nossas relações com os clientes, eu acho perfeito isso que você falou. Eu acho que desenvolver esses 4 passos, né, do CNV perfeito, entender a dor do outro, eu acho. E o mais importante de tudo, eu acho, quando eu perguntei da escuta e não escuta, eu acho que ela acaba quando você não está presente. A nossa mente, ela está ou no futuro ou no passado. Então, eu acho que o respirar, estar presente, né, e observar, eu acho que a gente resolve 90% dos nossos problemas. O difícil é fazer isso. Sim. Mas eu acho que a CNV pode ajudar a gente nas relações assim, estando presente, né, aprendendo a observar, ouvir. Ter empatia. Ter empatia. É muito bacana E isso. a gente começa a detectar coisas nas conversas. Então, vamos dizer que uma pessoa não esteja te respondendo muito bem por telefone. Aí a gente pode falar, por exemplo, você tá vendo, gente, essa pessoa deve estar apressada. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Sim. Você está sendo empático, não está rotulando. Você está realmente se importando com ela. E aí a gente pode falar, para trazer conversa e diálogo. Nossa, parece que está muito corrido por aí, né? Você quer falar depois? Perfeito, Ou você isso. quer uma ajuda? Ou será que eu posso te ajudar fazendo um procedimento assim ou assado, né? Que eu não sei muito bem os procedimentos de vocês, mas posso adiantar te mandando por e-mail, porque você está corrido. E aí, às vezes a pessoa desarma, porque a gente cria muros. A CNV fala muito de criar pontes e não muros. E a gente cria muros quando a gente não está presente. A gente está estressado, tenso. Esse cliente que está falando com você e que às vezes não te responde direito, às vezes ele está criando um muro porque ele acha que precisa se defender. Isso porque a gente está falando do mercado de trabalho. Se a gente entrar na relação com as crianças com a área aqui, ela vai... É monstruoso. Eu que tenho 2 filhos e quando a gente começa a usar a CNV é transformador, né? Sim. Uma outra coisa, Ari, eu queria levar para o segundo tópico, que para mim é super interessante. Eu acho que o CNV, para mim, né, vai servir para isso, que é o uso da CNV na liderança. E para mim, eu falo que eu trabalhei para os outros 22 anos, eu tenho a Bebop há 4, então, para mim, ser líder é uma novidade, eu aprendo diariamente, né? Falo isso, o Bruno, ele tem muito mais experiência e
aprendo muito com ele, né? E eu queria falar, para abrir esse tema da CNV na liderança, eu queria falar um pouco de uma... É a última vez que eu falo dessa palestra, Bruno, que a gente viu junto. Aquela foi boa mesmo, né? Mas eu me identifiquei, eu gosto de fazer paralelos com as coisas que eu estou aprendendo, né? E nessa palestra a gente aprendeu um negócio super interessante, que entre diversas assim, conclusões e pensamentos, estudos atuais, né? As pessoas apontam que existe um consenso mesmo, né? Que a grande habilidade do líder atual é a vulnerabilidade. Quando a gente estava na palestra e eu ouvi isso, aquilo foi rompedor, porque eu falei, ele vai falar para uma multidão de 800 pessoas o que é a capacidade do líder, eu achei que fosse qualquer outra coisa, mas não, a vulnerabilidade, né? E aí, tem uma definição de vulnerabilidade dado por uma especialista, assim, que eu adoro, assim, que até tem um TED muito legal, que é a Brené Brown, e ela fala assim, né? Vulnerabilidade é onde nasce o amor, o senso de pertencimento, alegria, coragem, empatia e criatividade. E a fonte de esperança, responsabilidade e autenticidade. Se queremos ter clareza do nosso propósito como líderes, a vulnerabilidade é o caminho, né? E para mim isso faz todo sentido. Você passar por esses 4 passos, né, com um colaborador seu, você tem que ser vulnerável, você tem que admitir, né? E ela ainda fala, né, que a gente gasta tempo demais querendo esconder nossas fraquezas. A vulnerabilidade, você precisa ter essa vulnerabilidade para trabalhar a CNV, Ari? Como é que é isso, assim? Com toda certeza. A vulnerabilidade humaniza a gente. E uma outra frase da Brené Brown, que eu também gosto muito dela. Gente, a gente não combinou, é sério. A gente só gosta de coisas em comum. É preciso coragem para ser imperfeito. E deixar de ser a pessoa que eu deveria ser para ser quem eu realmente sou. E é muito bacana trazer essa coisa esse deveria ser. A gente tem todo um formato, quase um arquétipo até do líder ideal. Então, ele pode ser até o pai da infância, que a gente traz bastante a infância para cá nessa conversa, né? Ele pode ser bravo, enérgico, quase perigoso, mas assim, austero. E pode ser isso, a ideia do líder e do chefe, né? Quando a gente era criança, ir para a sala da coordenação não era coisa boa, nem para a direção. Sim. Exatamente. E hoje em dia, quem é esse líder? Então, a gente estuda, eu com a formação em administração já pensava um pouco nisso. Tem um livro que fala do executivo Super-Homem Solitário. Bacana esse nome, Super-Homem Solitário. Isso, exatamente. E essa vulnerabilidade de trazer humanização para as relações é o que a comunicação não violenta traz. Ela traz através do uso de feedbacks, que é uma coisa que é um exercício enorme dentro de organizações pequenas ou grandes, trazer feedbacks positivos ou negativos. Acho que eu entro um pouco no que o Bruno falou, a respeito da pessoa, às vezes, se desconstruir, saber que ela não era tão assim como ela pensava que ela era, ou para ela ouvir não, porque o feedback pode vir um não pro feedback. E, ao mesmo tempo, trazer um pouco de conexão com quem a gente realmente é, com identificações. A vulnerabilidade traz isso. Quando eu abro, por exemplo, que eu compreendo o seu medo, porque eu também já tive, vamos dizer que eu dissesse isso numa conversa muito franca com um colaborador. Isso humaniza. O colaborador aprende que ele também pode ter algo que não é tão positivo, ou, por exemplo, que os erros são oportunidades de aprendizagem. Porque se eu vejo isso numa figura de pai, tranquilamente eu falo isso para pais e mães frequentemente. Se o pai ou a mãe é perfeito, aonde que essa criança pode aprender que ela pode errar? E que ela pode testar algo, que ela pode experienciar o novo. Porque o experienciar o novo pode ser uma queda, às vezes. Nem sempre é um acerto. E é assustador também, E é assustador. Então, a gente se distancia das pessoas com a perfeição. A vulnerabilidade aproxima nesse contexto. Exatamente. Muito bom isso. E é muito importante ver, a gente falou dos 4 passos e ver que isso pode ser muito claramente feito. Quando eu observo e escuto você, eu já não sou perfeito, porque eu tô parando para te escutar. O líder, na verdade, o chefe, ele não tem tempo de te escutar. Ele mal ouve alguém, porque ele é perfeito. Por que ele vai ouvir alguém? Então, assim, nesse padrão que a gente está falando de arquétipo aí, que vem rolando, né? O chefe que
o padrão, ele não vai falar de sentimento, gente. Inclusive, ele não sente. Ele faz a máximas. Nós estamos aqui trabalhando. Ninguém sente nada aqui nesse contexto. Necessidades, para esse padrão de comportamento, são vistas como fraquezas. E, na verdade, a necessidade é uma potência, né? É o que surge da gente pela CNV. E, assim, líder faz pedido. Chefe não faz pedido, né? Chefe manda, né, gente? E você obedece. Só isso, né? Verdade. Então, peguei os 4 pontos só pra gente trazer essa coisa da liderança. Como que é, Bruna? Você que exerce a liderança ao meu lado lá, você tem que ser vulnerável? Como é que você exercita isso, assim? Enquanto você estava falando, Ariana, eu estava fazendo alguns paralelos com o nosso dia a dia mesmo. Cara, acho que a pergunta você matou na primeira frase. Você falou que isso aí é uma coisa que te humaniza, você passar isso, né? Sim. E é legal você pensar também na outra pessoa que você está conversando, às vezes você como líder ou falando com alguém, como você expor uma fraqueza sua ou um gap que você tem, como que às vezes você tem o poder de empoderar a pessoa que está ouvindo. Sabe? Puta, eu posso te ajudar com isso, cara. Sabe? Isso pode até ser um exercício motivacional, assim, né? Então, eu já consegui interpretar algumas situações que eu consegui motivar a pessoa, falando assim, cara, eu não consigo fazer isso, eu tenho essa dificuldade, eu preciso muito da sua ajuda pra gente, sabe? Porque você vai me ensinar, eu vou adquirir isso daqui, você vai ajudar a empresa e, cara, é uma baita oportunidade de você mostrar a tua capacidade, como que você consegue fazer isso, vamos chamar mais pessoas, olha que legal esse trabalho, exponha isso, sabe? Então, é importante mesmo a gente reconhecer isso, né? Eu vejo um pouco que esse estereótipo, esse arquétipo do líder um pouco mais distante, com o tempo ele está se desconstruindo um pouco, porque isso é uma coisa tão antiga, né? Eu acho que está sendo desconstruído, mas assim, a gente volta. Às vezes, né? Eu acho assim que então tá desconstruindo, mas eu ainda tenho uns alicerces ali meus e que eu quero. Que insistem em ficar ali, que né? querem ficar. Concordo. A gente fala que a gente quer criar uma agência horizontal, a gente comenta o tempo inteiro, Sim. Mas é comum a gente voltar, não, mas agora você faz isso, né? A gente verticaliza. É muito difícil você ter esse comando horizontal, né? Inclusive, nessa própria palestra, ele fala uma coisa que para mim faz todo sentido, que liderança não é cargo. Ele falou, às vezes um estagiário ele tem uma liderança lá, ele sabe contagiar. Puta, isso foi muito legal. A Camila ela não tem um cargo de chefe, mas ela é uma líder lá dentro. Então isso é muito interessante. Isso para mim é rompedor mesmo, assim, é muito interessante. E a vulnerabilidade, pelo menos na nossa área de propaganda, quem está ouvindo, ela é super necessária, porque é uma área que está em transformação. Né? O que a gente faz hoje numa mídia social, daqui uma semana não funciona mais. E se você for o líder sabe tudo hoje, sua vida vai ser extremamente curta. Você, todo dia, a gente fala isso abertamente. Gente, não sabemos para onde vamos descobrir juntos. Então, esse novo líder, como a Camila falou, os profissionais, né, estão mudando e os líderes também falam, olha, antes eu sabia para onde que era para fazer isso, isso, isso. Hoje em dia a gente tem que descobrir junto. Então, eu tenho que mostrar essa vulnerabilidade um tempo inteiro. Né? E ela está em constante transformação, né, Camila? Você sente isso, né? Também. Sim, eu sinto. Eu acho que a gente tem muita gente jovem ao nosso redor e isso traz um respiro diferente para dentro da agência, né? E de coisas e plataformas e coisas que acontecem que nem sempre a gente está acompanhando. E isso também mostra a nossa vulnerabilidade, né? Olha, realmente essa plataforma eu não conheço, acho ótimo que você está trazendo isso. Você cria esse laço também, né? De abrir oportunidade para as pessoas se expressarem, mostrarem e darem opinião. E eu acho isso muito importante. E é bem bacana que você falou de uma agência horizontal. A base da verticalidade é a punição. Se a gente tinha... Nossa, é perfeito. Isso é verdade. Então, a gente mantinha um controle coercitivo no momento vertical com a punição. Então, plebeus e reis. Como era feito esse controle? Sim, verdade. E tem vários exemplos para colocar nisso, mas hoje, se a gente está trabalhando com escuta, empatia, a gente está tirando a punição do meio e está trazendo encorajamento, está trazendo outros olhares até para os erros, porque
com a punição vinha com o erro. E hoje a gente acredita que o erro é uma oportunidade de aprendizagem. Então, a gente está mudando o erro isso. É uma oportunidade de aprendizagem. Nossa, ou de aprendizado. Ari, uma pergunta que eu ia fazer para você, né? E eu perguntei no começo, por que as empresas te procuram, né? Você falou, eu acho que uma empresa está vivendo conflitos, o gerente está se desentendendo, eu acho que é claro para mim isso, sabe? As pessoas estão com dificuldade de se comunicar, de dizer o que querem. E hoje você já trabalha com várias empresas, quais são os benefícios reais que elas estão experimentando? É muito legal, é propaganda sua. Que lindo, fala mesmo assim, porque eu falo assim, a gente está falando, a gente está sendo filosófico, psicológico, mas olha o que isso é na prática. Palpável, você trabalha com a Hyundai, né? Os caras vivem sob pressão, metas, outras empresas, né? Como que é? Quais são os benefícios que elas estão experimentando hoje? Assim, a gente tem benefícios individuais, pessoais, que são bacanas. Então, eu quero começar por eles, porque a gente diminui eles muitas vezes, porque não é corporativo, né? Então parece que não conta. Mas as pessoas me relatam que elas começaram a se abrir para falar, e elas começaram a perceber o que é violência, por exemplo. Então elas começam a não aceitar a violência cotidiana no mundo, porque nós temos a violência invisível, que não é percebida de uma maneira clara. O quanto é doloroso não ser escutado. Nossa, e elas vêm me contar, nossa, eu estava na rua e a pessoa não me ouvia. E daí elas param. Eu não percebia isso antes, né? Então, essa percepção. Então, é uma percepção pessoal que muda. Então, eu já acho que os colaboradores ganham como indivíduos nas relações interpessoais. Eles me contam que às vezes eles não usaram com os clientes, mas com a conversa com a esposa foi incrível. E foi maravilhoso. Então é muito tem muita bacana. Aplicação, né? Tem muita aplicação. Então, assim, isso já é bacana. E é muito bacana. Eu acho que esse grau de consciência. A gente tem tido uma sociedade numa busca muito grande de mudanças também. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo algumas questões voltadas a, já falei várias vezes, de depressão e ansiedade, mas a gente também tem tido uma busca por mudanças, uma grande busca por mudanças. E a pessoa conseguir se auto-perceber é muito bacana. No mundo, o papel dela no mundo, o que ela faz. Agora, nas empresas, a gente vê resultados claros com relação a resultados inclusive financeiros da equipe. Eu vendi mais porque eu ouvi mais os clientes. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu não ouvia o cliente. Então, e fala assim, ele chegava uma pessoa daquele tipo, eu já colocava o rótulo. Olha, esse não vai comprar. Esse não vai comprar. Esse quer aquele carro. Olha. E eu parei de fazer isso e eu vendi eu fiz assim, os 3, 4 carros que eu vendi a mais me fez bater a meta. Então ouviram isso, empresários estão ouvindo aqui o podcast. É verdade. E é muito bacana porque a gente não ouve as pessoas muitas vezes, né? E assim, hoje numa sociedade com muita informação, filtrar isso, conseguir ser esponja, conseguir ser escuta, é um exercício enorme, né? E assim, também durante as negociações, eles me colocam isso, de ser mais humanos também, de não depreciar tanto o bem do outro, de escutar a dor do outro, de trazer um copo d'água no meio da conversa. Porque, às vezes, a carência nossa, como consumidor, é tanta que, às vezes, é para o vendedor do carro, por exemplo, ou lá para o professor de uma escola de inglês, ou para outras escolas que eu atuo, é que a gente vai contar o que a gente está vivendo. E isso é uma coisa de humanização de relações. E isso também fideliza cliente. A gente não faz isso com esse objetivo. Exatamente, olha, eu vou ensinar vocês a fidelizarem cliente, façam esses 4 passos de manipulação de pessoas, não é isso? Mas quando a gente se torna isso, fica automático, como a Camila falou. E a gente acaba sendo uma referência de escuta, de conexão. E isso acaba impactando. A gente tem dificuldade de retenção de cliente no mercado super competitivo que a gente vive. Nossa, perfeito isso que você falou, perfeito. Então, se a gente consegue reter clientes através da nossa comunicação, que é tudo um equipamento que a gente já tem, como o Bruno falou, que ele já veio com 2 olhos, 2 ouvidos e 1 boca. Então, e todo mundo vem com isso. Todo mundo vem com isso de série. Isso aí já vem, né? Não é adicional de fábrica. Então, a gente pode fazer muito mais com os nossos próprios recursos. Perfeito. Sabe que tem uma coisa muito legal, mais uma vez, dentro do nosso trabalho? A Bebop, nesses 4 anos, eu acho que uma das coisas mais
diferentes, assim, e eu que já trabalhei em outras agências, que a gente faz é justamente o planejamento. E esses 4 itens aqui, a observação, sentimentos, emoções, necessidades, eles têm um pouco do nosso passo a passo na hora da gente fazer isso. Perfeito, muito bem Né? observado. Então, por exemplo, antes, quando a gente ia apresentar uma campanha, a gente chegava, às vezes, sem planejamento. Ó, olha só o que eu fiz. E apresentava, ó, eu vou apresentar a campanha e tá aqui a peça publicitária e tal. A chance daquele material ser reprovado é muito grande porque o cara não entendeu o que você fez. Como você Só chegou que, ali, né? observação, ó, eu estudei o mercado do cara, eu ouvi os clientes dele, eu vi as necessidades dele, entendi o que ele quer. Sabe, basicamente você tá falando assim, antes de você apresentar o material publicitário, você tá falando pro cliente, ó, eu te entendo. Eu ouvi você, eu ouvi os seus clientes, eu sei das suas necessidades, vamos despertar, sabe, esse sentimento e tal. Olha o que eu quero passar com o meu material, a gente faz vários paralelos e vamos fazer isso aqui junto, né? O pedido, né? Tá aqui, ó, a minha proposta para você. Vamos embarcar nessa? Então a gente se coloca numa posição junto com ele, né? A gente entende, ele escuta ele e isso faz com que a gente retenha esse cliente por muito tempo, porque o cara vai falar assim, bicho, esses caras, eles me escutam, eles sabem o que eu tô... Exatamente. E isso faz com que também os diretores de arte têm um índice muito baixo de reprovação de peças, né? Dificilmente a gente entra lá na criação, né, Dona, e fala assim, ó, isso aqui foi tudo reprovado, não tem nada a ver, tem que fazer de novo. Né? E é muito legal. bacana porque a gente alcança a dor do outro, a gente volta na dor, né? E até pra gente é bom, porque se eu entendo de fato a dor, entendo a necessidade, para eu ter uma solução mais assertiva é muito mais fácil. Perfeito. A gente está dentro do tópico da liderança, né? A CNV na liderança. E eu vou falar um pouco pessoalmente. Eu falei para você que eu tô lendo o livro do Simon Sinek, que ele fala do porquê. Eu falei já do Golden Circle, ele fala muito desse porquê, né? E ele cita um CEO da Continental Airlines, que ele pegou uma empresa assim no último lugar de satisfação, né, a rentabilidade lá embaixo, e ele transformou. Ele tem um livro, em 1 ano ele transformou a empresa, né? E na época, acho que foi em 94, ele trouxe uma visão que as pessoas chamavam, é quase uma heresia a visão dele, né? Porque quando ele assumiu esse cargo de CEO, ele foi ver as pessoas que trabalhavam para ele, né? Ele viu que as pessoas eram extremamente infelizes. E ele trouxe uma visão que hoje talvez seja comum, mas na época foi revolucionária, que ele colocou como público prioritário dele os funcionários. Ele falava, funcionários satisfeitos fazem clientes satisfeitos fazem acionistas satisfeitos. Eu li esse livro recentemente, mas para mim e para o Bruno sempre foi um propósito da Bebop. Colocar o funcionário como nosso público prioritário. Os funcionários felizes, eles fazem trabalhos bacanas e os clientes ficam felizes. E eu e o Bruno, a gente fica feliz com os clientes felizes e é um ciclo virtuoso. Então, a CNV, para mim, é para melhorar como líder, realmente, para que esse meu público prioritário seja atendido com mais qualidade. Então, eu vejo a CNV, para mim, assim, para melhorar o propósito da Bebop, que é fazer meu público prioritário ainda mais feliz escutando, né? Eu acho que esse tópico, eu acho que encerraria aqui. E eu queria levar para o último, porque a gente já passou de 1 hora aqui, ó, tá? Né? Uhum. E a gente falou do uso da CNV com os clientes, né? Como a gente entender o que está por trás daquele cliente, né? Como usar os quatro passos. Como a liderança, né? Como você trazer a CNV na liderança e mostrar a vulnerabilidade é importantíssimo no momento que está. E uma coisa que a gente convive muito, e você falou quando eu perguntei por que as empresas te procuram, porque meus funcionários estão brigando. Né? Eu acho que na Bebop a gente tem um clima muito legal, mas os conflitos surgem, né, mesmo. E eu queria que você falasse como que é o uso da CNV entre os colegas, como é que funciona isso? É muito interessante olhar para isso, porque para a gente tirar um conhecimento teórico e colocar na prática, a gente tem que olhar, eu tenho que exercitar todas as etapas da CNV com essa empresa. Então, eu tenho que olhar para ela, entender o que ela faz e como ela faz, quais são os processos dela, para eu trazer isso para a prática muitas vezes. Então, numa empresa atual, que o modelo de comunicação oficial é o e-mail. Então, a gente começou, por exemplo, trazendo um modelo de comunicação não violenta para os e-mails. E isso veio da gestão para baixo. E aí, assim,
eles começaram a me ligar. Ari, tá, você passou o e-mail, eu fiz um e-mail bem didático, etapas por etapas. Mas eu nunca me comuniquei assim. E agora? E aí é aquela coisa da alfabetização daquilo, de um conceito mesmo, né? E a operacionalização. Então, essa coisa de entender o outro também, de ter empatia, ele tá começando. Vamos junto. E aí, eu também já comecei. Quem não começou, né? Então, vamos junto mesmo. E isso traz um olhar muito próximo, porque eu falava, gente, qualquer dúvida, meu celular é esse, vocês lembram? E eles usaram. E aí, é mesmo? E aí trazer uma comunicação, se um dos pontos era uma comunicação violenta no e-mail, então a gente começa no ponto, né? Ensinei, fiz toda a questão teórica, mas vamos para a prática. Sai da reunião de liderança já com isso para a prática, para os colaboradores. E quando a pessoa... Nós temos um trabalho interno muito grande de fazer as pessoas acreditarem na subjetividade de um conceito como esse. É subjetivo. Como que isso vai mudar na prática? Será que é mais um blá, blá, blá? E aí, então, nossa, eu recebi 3 e-mails calmos do meu líder hoje, Olha, é tipo, isso é mensurável, é quantificável, as pessoas já conseguem sentir a diferença. E assim, e pode ser, e eu coloquei uns exemplos de situações de crise mesmo, como fazer isso em momentos de crise, não em coisas fofinhas, lógico. E aí isso trouxe um conceito de operacionalização. Mas se o problema entre os colaboradores não é o e-mail, porque a gente tem muito WhatsApp, e o WhatsApp tem a instantaneidade dele. O e-mail as pessoas param para escrever. Olha, é verdade. O WhatsApp as pessoas escrevem e mandam e compartilham. É uma arma. Isso que eu ia falar, que é ganhar dinheiro CNV para o WhatsApp. Nossa, você não sabe em que condição a pessoa recebeu aquela mensagem. Né? Nem o tom que ela usou, ou que ela vai ler o que você O WhatsApp é zoado. E é muito interessante, é zoado. É muito interessante isso, porque a gente começa a trabalhar com os colaboradores também essa pausa entre o estímulo e resposta, né? Sim. E aí esse trabalho é uma coisa que traz essa diferença. Aí eles começam a colocar para mim, eu parei para pensar, só porque você falou. Parei para pensar, olha isso. Ela estava presente naquele momento. Ela estava presente. Eu parei, eu não respondi na hora. E eu aprendi que eu não preciso responder mais na hora, porque vai criando uma ansiedade. Isso é verdade. Né? Eu tenho que responder na hora. Então, são exemplos de operacionalização. E assim, é muito interessante, porque quando uma pessoa também começa a fazer e começa a dar certo, a gente tem essa coisa de vamos ver se vai dar certo. É mesmo, que bacana. Eu vou fazer também, mesmo que seja copiando. Quando a gente tem isso nos espaços de materno-infantis, a gente tem esposos que vão... Eu pergunto, né? Como que a pessoa chegou, por que ela veio, aí a pessoa fala, eu vim obrigado pela minha esposa. e aí, mas quando funciona o que a esposa faz, elas contam pra mim, ele tá fazendo igualzinho, ele repete até onde eu coloco a mão. Põe a mão na cintura, faz assim, porque tá funcionando. É isso mesmo, né, Camila? Eles vão, obrigado, sim. Chegam lá sem saber o que tá acontecendo, mas depois, quando o resultado acontece, é bem satisfatório, né? E aí isso acontece, porque a gente tá tratando de gente, né? Essa questão da vulnerabilidade a vulnerabilidade e da própria conexão mesmo que a gente estabelece, né? Então, quando a gente traz isso, os resultados palpáveis para as pessoas, isso faz diferença. Ficar no campo teórico é mais difícil. E a gente fez a vivência lá. Ari, eu vou pedir para você fazer um negócio pra gente. Isso. Quando a gente fez... O Bruno que anotou, ele lembrou. Quando a gente fez a vivência, ela deu um exemplo, acho que muito assertivo, que é você usar os 4 passos para pedir uma desculpa. E eu estou falando porque na nossa área a gente vive num ritmo acelerado e é comum a gente atingir o outro. Falou, mas por que você não me entregou isso ainda? Sabe, eu estava marcado para aquela hora. É quase quando você joga futebol com um amigo que você briga com ele, mas no calor do momento. E eu acho que eu falo isso. Ok, a gente pode ser ríspido em alguns momentos, eu entendo isso, mas a gente tem que aprender a selar acordo de paz. Sim. Né? E eu queria que você falasse, por exemplo... Conta pra gente como você pediria, como peço desculpa, por exemplo, para as pessoas entenderem usando os 4 passos, que é muito bacana. Vamos pedir desculpa, então. Vamos lá. Tem uma coisa bacana nisso. Os temas estão sendo com muita sincronicidade, né?
a gente pode pedir desculpas a partir de um olhar de busca de soluções, que a gente traz isso de uma outra expertise, que talvez um dia a gente fale por aqui, que é a disciplina positiva. Ah, muito bacana. Que é com foco em soluções e que também se aplica ao âmbito empresarial, apesar de ser muito conhecida pela questão materno-infantil, né? Mas eu acho que a gente pode exemplificar com algo simples. O essencial é simples, né? Vamos para o simples. Então, vamos dizer que Você quer dar o exemplo ou quer que eu crie? Olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo, uma pessoa tá brava com a outra porque ficou sabendo que ela disse que ela não era competente o suficiente. Alguma coisa assim, ela ficou sabendo, ficou magoada com a pessoa. Ah, então isso. Vamos lá. Então, a gente tem essa situação de rótulo, gente. Rótulo dói. Dói Sim, muito. sim. Quase como um tapa. Dói físico, Nossa, muitas verdade, vezes. É é doloroso o rótulo. É. Não é uma coisa leve. Então, eu quero me desculpar. E foi eu e o Ricardo, tá? Tá eu bom. que falei Tá bom? algo do Ricardo. Muito difícil, né? Você, mas vamos lá. Então, eu falei que o Ricardo é bravo. Tá porque bom. assim... E aí eu venho falar com o Ricardo. Oi, Ricardo. Aí você fala oi emburrado. Sim. Porque lá vem essa pessoa aí que fica falando mal de mim. E eu venho e falo, Ricardo, eu gostaria eu vim aqui falar com você porque eu falei que você é bravo lá no dia do nosso encontro. Tá bom. E você continua emburrado. Mas assim, eu já confessei, pode ser que você tá emburrado, mas você fala, cara, ela tá me contando isso. Dentro da sua cabeça. A gente não tá vendo o pensamento dele aqui, gente, nem vocês, mas pode ser que ele esteja pensando isso. E aí eu falei de um fato, foi no dia tal, horário tal, eu falei isso, por exemplo. Estamos partindo de fatos. E eu me sinto muito envergonhada de ter falado isso, porque eu sei que você ficou sabendo. Porque, gente, as pessoas não ficam tão envergonhadas quando as pessoas não ficaram sabendo. As pessoas ficam tem toda a envergonhadas, mais envergonhadas quando as pessoas ficaram Sim. sabendo. E aí eu sei que você ficou sabendo e eu sei que isso foi muito ruim para nossa relação. Porque às vezes as pessoas falam de rótulos e elas não estão pensando em destruir as relações, elas só criaram um rótulo. Eu tenho uma necessidade de manter a nossa relação. Eu tenho uma necessidade de conexão com você. Então, eu gostaria de saber se você pode me perdoar por eu ter dito isso. Eu falei sem pensar, mas foi espontâneo, mas isso não me permite, com toda certeza, agredir você com as minhas palavras, né? Ou rotular você. Você pode me perdoar? E aí, Aí- você falou uma coisa muito legal. Se a pessoa às vezes está magoada e fala, eu acho que eu não posso te perdoar agora, estou muito magoado. E você fala, não desistimos da CNV. A gente não né? desiste da CNV. Daí, se fosse aqui no modelo padrão, eu batia no microfone, gente, e falava, cansei dessa CNV, fiz tudo, me arrumei, fiquei até com postação vocal adequada. E não... Impostação vocal. E aí Não funcionou. não funcionou nada. Não, a gente continua a oferecer empatia. Porque às vezes pode ser algo que deixa ele muito chateado. Pode Sim. ser que a palavra bravo remeta a alguma coisa da infância e a gente tem ali uma criança interior ferida nisso. E seja Muito muito legal. Que é profundo. outro É. assunto Que também. é outro bem assunto interessante. enorme. E aí, então, isso incendeia internamente as emoções do Ricardo. Então, eu vou falar pra ele, olha, eu ainda quero me conectar com você, mas eu respeito o seu tempo. Então, será que a gente pode conversar novamente na semana que vem sobre isso? E é legal que para quem ouvir isso, vai perceber que a Ari passou pelos 4 pontos. Ela foi, claro que ela não foi automática, porque ela está falando, mas você passa pelos 4 pontos. Você estabeleceu os fatos, que é observar, né? Observou. Aham. E eu Eu estou falei- me sentindo assim, né? Tenho uma necessidade de me conectar novamente com você, né? E tem uma Sim. coisa legal que tudo isso que você está falando são coisas que não tem... eu imagino que você tenha ficado, eu fiquei sabendo. Não, são tudo coisas que você bacana. sabe que... Aham. Né, é como você está se sentindo, quando eu falei. Então, você basear toda essa construção em fatos mesmo, para que você acabe até não piorando a tua situação. Né? Sim. Sim, e você vê a vulnerabilidade disso. Pedir desculpas é um exercício enorme de Sim, vulnerabilidade. é verdade. É. Ari, eu acho que eu quero fazer um link, porque eu acho muito importante, mesmo a gente não estando falando de infância,
a coisa do rótulo, né? Você falou uma coisa que me marcou, né? A gente rotula as crianças. E eu queria que você falasse do perigo que é rotular uma criança diferente de não rotular um adulto. Eu queria que você falasse aquilo quando esse menino é chorão, por exemplo. Falar disso, que é bacana a gente abrir esse parênteses. Assim. É muito bacana a gente olhar para o que a gente diz para uma criança. De 0 a 6 anos, uma criança não deixa de amar os pais. Ela deixa de amar a si mesma quando ela é rotulada. Então, ela desconfia dela mesma, ela duvida de si. E é uma fase muito importante, eu me emociono com isso, porque é uma fase de construção de um ser humano. E é ali que a gente pode minar a construção, a constituição desse ser humano através de um rótulo. Não é que a gente nunca vai poder mudar. Na vida toda, enquanto nós tivermos filhos vivos e formos vivos, a gente vai poder mudar as pessoas, as nossas relações com filhos e pais. Mas é muito importante que a gente saiba do poder das nossas palavras. Pais são embaixadores do mundo para os filhos. Somos nós que apresentamos o mundo. Nós é que... E assim, nosso poder de nominar as coisas para eles é muito forte. Porque quem apresentou os nomes, até o nome deles foi criado por nós. Perfeito. Então, eles sabem que a gente pode nominar as coisas. E a gente tem muita credibilidade nisso. Isso daí é muito forte. Você fala para uma criança, você é um chorão, ela não vai falar, eu não sou chorão, não. Ela vai, ela vai internalizar isso. Internalizar aquilo, né? E ela passa a duvidar de si mesma. E assim, muitas vezes, nessas vivências de empresas e de famílias, a gente encontra os rótulos andando por aí e isso causa muita dor ainda nas pessoas adultas. Claro. Nas relações de trabalho. Porque se um chefe, que a gente estava falando de liderança, fala uma palavra, que era essa palavra da infância, aquilo dói de um jeito. Verdade. Quais são as palavras que você percebe que, caramba, quando é comum, assim, fala, nossa, os colaboradores reclamam que o chefe fala que ele é desorganizado, que você sente que são rótulos que as pessoas carregam muito ainda? Desorganizado, não sabe... Eu acho que desorganizado vem no sentido de não saber planejar, estruturar coisas. Nesse sentido que um chefe chamaria alguém de desorganizado. Não para quieto, porque nós temos inquietos produtivíssimos, né? Maravilhosos. A inteligência, a criatividade muitas vezes caminham junto com a inquietude. Mas a pessoa ter que ser obrigada a ficar quieta é praticamente a coisa da infância ali. Ficar parado. Não é só quieto de boca. É quieto de corpo, de não se mexer. Então, isso dói muitas vezes nas pessoas. Você fala muito alto, porque crianças falam muito alto. Sim, naturalmente. Você não consegue... Assim, sobre pontualidade, você não consegue chegar no horário, você não consegue sair do horário. E isso, claro, que tem códigos de conduta. Eu não estou dizendo aqui, porque eu sei que isso aqui vai ficar registrado, errado, né? Que tá certo ou tá errado. Eu tô falando no que dói pra pessoa. Sim. Porque as crianças, muitas vezes, não conseguem acordar naquele horário exato, ou acordam com muito sono e vão vagarosamente vivendo. O tempo deles é outro, o tempo é outro. Então, e assim, outras coisas que a gente fala... como se a pessoa agiu sem pensar, mas um pai e uma mãe falam, parece que não está pensando, você não entendeu, você não entende o que eu falo. E às vezes não é a palavra exata, sabe, Ricardo, mas é a forma como que se a pessoa compreende. De novo, eu não estou entendendo o que alguém superior a mim, de alguma forma, hierárquica ou não, não está falando. E de novo, eu sou culpado. Só que o adulto, ele não fica igual a criança que internaliza aquilo. Ele reage, e reage com violência. Nossa. Bruno, você tem alguma pergunta anotada com você? A gente está caminhando para a reta final, que você queira falar para a área. Todas. Riscou todas? Todas sem dúvida. Cami, você quer trazer alguma questão que você lembra que é pertinente para a área? Alguma coisa? Não, eu acho que essa questão da criança ferida, ela aparece muito dentro do ambiente de trabalho, né? Os famosos gatilhos, né, que a gente fala. Mas isso é assunto para outros podcasts, porque isso é bem intenso. É verdade. Mas assim, eu consigo perceber, acho que a minha visão, além do alcance da CNV, fez com que eu conseguisse perceber muitas coisas, muitos gatilhos nas pessoas. E eu passei a ter mais empatia por elas, sabe? Assim, cada um tem a sua história, né? E às vezes as reações das pessoas estão muito ligadas a isso. Isso é importante demais. É bem interessante a gente conseguir perceber isso dentro de cada indivíduo e conseguir lidar com cada um individualmente, né? As pessoas são diferentes. E eu acho que essa história que cada um carrega, as vivências, enfim, isso se reflete dentro do ambiente de trabalho. Não tem como a gente não perceber isso.
E eu acho que a gente trabalhar a CNV é justamente para a gente conseguir tanto perceber os outros quanto a si mesmo, né? Como você Sim. diz da autoempatia. Né? Eu estou me sentindo assim porque... como que esse sentimento veio, o que eu posso fazer a respeito, né? Eu acho bem importante. Isso é muito legal, que já foi, fã, né? já foi uma... É legal, a Camis já fez uma conclusão mesmo, no que a gente sempre termina com uma conclusão. Bruno, eu queria que você fizesse a sua consideração final. O que me chamou bastante atenção é que não tem certo e errado quando a gente abre um diálogo na CNV, né? Então, a dona falou um negócio, onde é que a gente vai chegar? Não sei, mas a gente vai chegar junto, né? Então, quando você estabelece um ambiente onde isso impera, vocês vão chegar em algum lugar que vai ser bom para todo mundo e é possível pessoas de esquerda conviverem com pessoas de direita, com pessoas de religiões diferentes conviverem muito bem, porque não existe esse destino final que ele precisa ser uma dualidade, né? A ou B. Então, a gente vai construindo um caminho e eu acho que esse é um segredo de grandes entendimentos. Guerras poderiam ser evitadas, né? Então, vários relacionamentos. Então, é um gatilho que ativa na nossa cabeça, sabe? Já entrei em várias discussões que falavam assim, cara, você não precisa estar certo ou você precisa estar errado. Por que você tem essa necessidade? Sim, né? E isso fala muito, sabe? Abre muita cabeça sobre isso, né? Sim. Muito legal. Tem uma frase que fala, há um lugar entre o certo e o errado, há um lugar. E eu te encontro lá. É nesse lugar. Muito bom. Vamos concordar em discordar, né? É verdade. Pronto. Né? Nossa, é muito bacana. E, Ari, eu queria que você fizesse sua consideração final. Assim, eu acho que a sua mensagem é revelar essa paixão. Por que você é tão apaixonada por esse tema? Eu queria que você falasse um pouco da importância da paixão. A minha paixão é pela cultura de paz, que é todo o pano de fundo da comunicação não violenta. Que a gente tem um poder enorme nas mãos de se conectar com as pessoas através da compassividade, da empatia, e uma potência enorme que se abre com a autenticidade das pessoas, quando a gente consegue trazer essa liberdade através do comunicar. Eu sempre me emociono nisso. Eu gosto muito da comunicação não violenta porque ela liberta muitas relações das pessoas, que muitas vezes ficam tolhidas e presas pelo medo, pela insegurança, pelas dificuldades de trazer o que acreditam e pensam, e que isso poderia contribuir muito para o ambiente de trabalho e para a vida. Perfeito. Então, acho que é isso. E a minha consideração final, eu acho que o ano passado eu li um livro que eu já indiquei para várias pessoas, que é O Curso do Amor, do Alan de Botton, que é o fundador da School of Life. E ele fala de casamento, fala de um grande casamento e da nossa incapacidade de comunicar o que a gente quer. Às vezes, quando a gente briga com o marido porque não lavou a louça, a gente quer dizer outra coisa, né? Isso daqui, para mim, não saiu da cabeça. Quando eu ouvi a comunicação não violenta, eu falei, caramba, olha que ferramenta para a gente aprender a se comunicar, né? Sim, isso para mim é muito bacana. Esses dias eu assisti aquele filme Histórias de um Casamento, que fala de um divórcio. E para mim a mensagem daquilo é quanto o não dito, né, às vezes se acumulando, ele se torna irreversível, né, em qualquer relação. Né, a não escuta, o não dito, ele vai se acumulando, tem uma hora que você não consegue mais resolver aquilo, né? Seja numa relação de marido e mulher, de cliente, eu percebo isso, né? Então, se a gente desenvolver essa capacidade da gente se comunicar realmente, né, dizer o que sente de uma forma interessante, eu acho que é um futuro claro para todas as nossas relações. Acho que a gente podia repetir a frase, a gente gosta dela, né, Ricardo? É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Olha, muito boa essa frase para terminar. Queria agradecer Bruno Bigarella, Camila Ferreira e Ari pela participação. Deixa seu contato, Ariane. Isso só deixa telefone, mesmo, por favor. Como é que a gente te encontra? Meu telefone é 98409-1581. Repete. 98409-1581. DDD 67. DDD 67. Né? E meu e-mail é de Ariane, Oshiro com 2 S. Eu vou soletrar aqui também. OSSHIRO@gmail.com. Tá bom. E aí você desenvolve diversos trabalhos, não é só comunicação não violenta. A empresa que ficar interessada, por favor, eu recomendo muito, e Bruno também. É isso aí. Seu arroba do Insta, Ari.
Muito interessante. Ariane Oshiro. @ Ariane Oshiro, tudo junto. Sigam ela, gente. Dicas importantes, muito valiosas. Quem segue Bebop, a gente já postou, colocou o @ dela lá na nossa participação. E é isso. Muito obrigado, Ariane Oshiro. Obrigada. Valeu. E este foi mais um Boteco Bebop.